Deus, vamos estar orando pelo preletor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, de oração, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, quero entregar o Teu servo, Senhor, que está aqui, Senhor, disposto, Senhor, a ser usado por Ti nesta manhã, Senhor, para falar com a Tua igreja, Senhor, através da Sua palavra. Senhor, usa o Teu filho, Senhor, que ele se permita, Senhor, ser usado por Ti mais uma vez, Senhor, para transmitir, ó Pai, aleluia, para os nossos corações, aquilo que foi direcionado, Senhor, diante de Tua presença, Senhor. Quero louvar o Teu nome pela vida do Teu servo e Te agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta manhã de estarmos juntos aqui para adorar o nome dEle. Quero agradecer também a missionária pelo convite de estar aqui para trazer essa mensagem aqui para toda a igreja. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a vossa Bíblia em Gênesis 37, versículo 8. Aleluias. Gênesis 37, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Gênesis 37, versículo 8. Um texto bastante conhecido. Um texto aqui na qual mexe com cada um de nós. Um texto que a qual fala de forma diferente com cada um de nós. Que diz a palavra do Senhor assim. Gênesis 37, versículo 8. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Esse texto é um texto na qual todos nós já conhecemos. Sabemos que essa história é a história de José do Egito, uma história que já ficou marcada, uma história que já foi viralizada em desenho, em filme, uma história que fala aos nossos corações, uma história de milagre, uma história de superação, uma história de firmeza, uma história de confiança, uma história na qual, se nós pararmos para ver essa história, nós vamos ver que o Deus, aquele na qual nos chamou, aquele na qual nos levantou, não foi em vão. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui, porque é um Deus que, além de tudo, por mais das nossas falhas, por mais dos nossos defeitos, Ele está sempre com as tuas mãos estendidas, nos dando força, sabendo que nós somos capazes de vencer. A missionária teve a oportunidade aqui, ela falava de coração. Ela falava de coração entristecido, coração amargurado. E nós vamos ver nessa história que não era diferente nesta família. Uma família que estava praticamente conturbada, passando por provação. E aqui nós vamos ver uma mulher, o nome dela Raquel, uma mulher com coração quebrantado, uma mulher com coração amargurado, e não só de alma e de espírito também. E para dizer que aquela mulher, a angústia dela era tanta que ela não conseguia nem falar. O choro dessa mulher era o consolo dela pelas madrugadas. Nós vamos ver Raquel com as suas concubinas de seu marido, gerar filhos, mostrar para ele. Eu fico imaginando, vendo Raquel, vendo as suas aliadas, Bila, entregando um filho ao seu marido diante dela, e ela olhando com o coração entristecido. Zilpa da mesma forma, e ela não conseguia alegrar o coração do teu esposo, para dar um fruto do teu amor, que a Bíblia fala que os dois o amavam, era um amor incondicional. Mas pela sua amada ser cerrada, ela não conseguia no momento alegrar o coração do seu marido, dar um fruto do amor dos dois. E a Bíblia nos fala aqui que Zilpa e Bila surpreendia Jacó com os filhos, vários filhos.
Eu fico imaginando agora a Ana chegando até perto de Jacó, dizendo para ele: me dá um filho, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que ele vai falar: não é culpa minha. Ore ao Senhor, fale com ele, porque eu não tenho culpa. E Ana agora, ela começa a fazer algo Raquel começa a fazer algo diferente agora. Raquel agora começa a se ausentar, começa agora a entrar no teu quarto e começar a falar com o pai que está em secreto. E a Bíblia nos fala que Deus escuta o clamor de Raquel e Deus visita ela. Fico eu imaginando ela sentindo os sintomas de gravidez, os enjoos, e ela agora começa a sentir algo dentro dela. E o tempo vai se passando. A Bíblia nos diz que ela gera um filho e alegra o coração do seu esposo, alegra o coração dela, alegra a união dos dois, querido. E que ela coloca o nome dele de José. José, querido. E a Bíblia nos fala que ali essa mulher se alegrou, porque Deus se lembrou dela, porque Deus visitou ela, porque Deus, querido, Ele não se esquece daquele que o clamam, daquele que o busca em espírito e em verdade. Imagina para aquela mulher quanta vergonha, decepções ela passou, quanto dedos apontados para ela. A vizinhança, o que falava dela, zombavam, riam dela. Mas dos Deus do secreto, querido, dizia para ela em silêncio, psiu, e ela permanecia calada. E Deus, querido, tirou ela da vergonha. Talvez Deus, querido, quando as pessoas nos apontam, nos calúnia, mas Deus, querido, é o Deus que nos tira da vergonha, é o Deus que nos exalta, querido, diante de todos, porque Ele é Deus. E essa mensagem, ela tem um tema, querido, que é o sonho de José. A Bíblia nos fala que esse garoto já está com 17 anos. A Bíblia nos fala que esse rapaz, ele trazia mal notícia dos filhos de Zilpa e do filho de Bila, que na qual estava trabalhando no campo. Ele sempre chegava para o seu pai e trazia mal notícias dele, porque eles aprontavam, querido. Ele não tinha a essência de moral aqui na qual esse jovem tinha. Talvez era para Rubens, que é o mais velho, se posicionar e dizer para o pai o que o José estava fazendo, mas é o contrário. José que toma postura e vai lá e fala para o teu pai tudo aquilo que os irmãos faziam de errado. Imagina agora esses irmãos, querido, já mantendo dentro dele um ódio, algo de diferente. E a Bíblia nos fala que Jacó amava José mais do que todos eles. E ali cresceu entre eles uma raiva, um rancor, algo mal resolvido. Porque aquilo, quando nós não resolvemos, querido, aquilo vai nos corroendo por dentro, vai trazendo feridas não curadas. É onde entramos em depressão, em desespero, porque nós não curamos uma ferida que está aberta dentro de nós. E essa ferida que nós abrimos dentro de nós, se nós não confessarmos, nos curar, pedir perdão a quem nós magoamos, arrancar de dentro de nós aquela amargura, isso vai nos corroendo, vai trazendo depressão, ansiedade, vai trazendo angústia, rancor, ódio. Eu que estava crescendo dentro daqueles jovens, tudo por conta, querido, de um jovem inocente, de um jovem que só queria seguir a verdade, de um jovem que só queria fazer aquilo que foi ensinado pelo teu pai. Contra os outros, estavam nem aí. A Bíblia nos fala pelo amor de Jacó a José. Fico eu vendo agora Jacó fazendo aquela túnica de várias cores, com carinho, com amor, costurando para o teu filho, para dar ele de presente, de todo o teu coração, pelo que ele tem feito, pela tua caminhada, pela tua retidão.
Jacó está feliz com José por conta disso. E a Bíblia nos diz que Jacó entrega essa túnica para José. Fico eu vendo José vestindo essa túnica, colocando no seu corpo, bem apresentável, e os teus irmãos olhando de longe, com o coração já rancorado, com os olhos cheios de ódio. A Bíblia nos fala, e o mais ainda, eles odiavam José. Mais ainda eles odiavam José. E a Bíblia nos fala que José, o tempo se passa, e um certo dia o teu pai Jacó chama ele: José. Ele diz: eis-me aqui, papai. José teria como você ir até Dotã para ver como estão os teus irmãos lá no campo. Ele: sim, papai, eu vou. Fico eu imaginando Jacó arrumando as marmitas, os embornal, para que José levasse uma broa, um suco, algo para que saciasse a fome de seus irmãos. Agora vai José colocando agora o embornal nos teus ombros, vai cantarolando pela rua, com o coração alegre, que está indo até os teus irmãos, levar de comer, levar de beber. E a Bíblia nos fala que José, numa certa manhã, eles sentaram na mesa, todos eles, os 11 filhos de Jacó. Eles sentados naquela mesa tomando café pela manhã. E José teve um sonho. E José vai dizer: ei, eu tive um sonho. Permita-me que eu conto com vocês. Permita-me que eu compartilhe o que eu sonhei com vocês. E ele falou: pode contar, José. E José começa a contar. Ele começa a dizer: eis que eu estava atando os molhos junto com vocês, e os meus molhos se enchiam mais do que o de vocês, e o de vocês se inclinavam perante o meu. E um deles levanta da mesa e diz: José, o que você quer dizer com isso, com os teus sonhos? Ele quer dizer que nós, teus irmãos mais velhos, iremos inclinar diante de você, José. E a Bíblia nos fala que José teve outro sonho. Ele agora diga: ei, na mesma mesa de café, ele interrompe, bate e diz: papai, eu tive um sonho, permita-me contar. Permita, mas a tua insistência foi tanta que a família já não estava aguentando mais o sonho de José. E José vai dizer: permita-me contar, papai. E o pai dele concede. José declara: eis que eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol, que a lua, 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Agora seu pai repreende José do teu sonho, fala: que sonho é esse, meu filho? Que sonho que você tivesse é esse? Porventura você está querendo dizer que eu, tua mãe e os teus irmãos iremos inclinar diante de você, se curvar, se prostrar? A Bíblia fala que eles repreenderam José, e dali a angústia, o ódio dos irmãos continuaram mais fortes diante de José. Aleluias. E a Bíblia nos diz que a história da continuidade. José, como sempre, levava mantimento para os teus irmãos. E uma certa feita, teu pai chama José de novo: leva José, vai até a seara onde teus irmãos estão trabalhando, leva de mantimento para ele conforme você tem feito. E José coloca o embornal de costume, tira da prateleira, coloca na bolsa e vai. Vai José com a alegria de visitar os teus irmãos. A Bíblia nos fala que um deles vê José de longe e diz: conspira em teu coração um com o outro, e diz: olha lá vem um sonhador, lá vem um sonhador. O que você acha de nós armarmos para ele uma ciladra hoje? De hoje ele não passa.
E não foi só um, querido, foram todos eles. E José vem cantando, alegrando com o embornal nas costas, correndo com alegria, porque encontrou o teu irmão. E ele gritando de longe: Rubens, Judá, eu estou chegando aqui, estou trazendo mantimento para vocês, estou trazendo água. E de repente José chega perto deles, e ele dá tapinha nas costas de José. Você que é o sonhador, né? Você que é o sonhador. E diante dele tinha uma cova aberta, uma cova que já havia estado seca há vários anos, cheia de escorpiões, cheia de lacraia. E a Bíblia nos diz que aqueles irmãos de José: ei, sonhador, 10 pares de mão, empurra José dentro desta cova e joga José lá dentro deste buraco desta cova, uma cova escura, uma cova cheia de bicho peçonhento. E está lá José com a alegria de visitar o teu irmão para trazer coisas boas, trazendo água de comer. Os irmãos pegam José e jogam dentro da cisterna, por causa do teu sonho, por causa do teu sonho que na qual José contara para ele. Mas eu fico imaginando, querido, como pode Jacó deixar isso acontecer, porque Jacó não era qualquer um. Jacó era aquele quem corria de seu irmão em Dotã. Jacó corria fugindo do teu irmão por causa da tua primogenitura no deserto. A Bíblia nos fala que Jacó, ao fugir do teu irmão, cai num sono e dorme com a cabeça inclinada em pedra. A Bíblia nos fala que Jacó, o mesmo pai de José, teve um sonho. E Jacó sonhou que do céu descia uma escada até ele, e ele via anjo subindo e descendo naquelas escadarias. E ele olhou, contemplou, ele dizia: isso não pode ser nada mais nem nada menos do que um lugar celestial, do que um lugar santo. Aleluias. Então José, querido, ele não sonhou à toa. José já tinha alguém de quem ele puxou isso. E sabemos todos nós que naquela época a pessoa que tinha um sonho não era qualquer um, era a interpretação de Deus, era algo que Deus estava mostrando. Então eles, os irmãos, sabiam de que José estava dizendo, sabia de que José estava praticamente prevendo o que ia acontecer. Não deram credibilidade para o jovem, não deram credibilidade para os seus sonhos. E ali está José naquela cova gritando: Rubens, Judá, tire-me daqui. Que brincadeira é essa? Tira-me daqui. E a Bíblia nos diz que eles sentam perto da cova e começam a se alimentar de pão, enquanto José, gritando, olhando lá de cima, naquela escuridão, naquele buraco bem profundo, só via aquela luz pequenininha lá em cima. E Deus de Jacó olhando para José e dizendo: a Bíblia nos fala que naquele caminho os mercadores, os ismaelitas, sempre costumam de passar naquele lugar. E de repente os ismaelitas estão vindo, ele escuta o barulho da carruagem e vem e grita: vamos tirar ele. Um dá uma opinião: vamos matá-lo. E Rubens fala: não mate, não suje as vossas mãos com sangue inocente. Até que eles escutam Rubens pela primeira vez. E ele tira José, arranca a sua túnica, rasga ela. E os mercadores estão chegando, e de repente cai uma corda naquela cova. Aí José fala: graças a Deus que vocês me tiraram daqui. Que brincadeira sem graça é essa? E aquela corda desce, José agarra ela: eu vou contar tudo para o papai. E José vem subindo. E quando José chega em cima, José fala para ele: eu achei que vocês não iam me tirar mais disso aqui. Que brincadeira sem graça. E de repente José escuta um barulho de moeda, 20 moedas de prata.
José foi vendido para o Egito. Aqueles mercadores pegam José. José já não aguentando mais gritar, porque ele tinha perdido as suas forças dentro daquela cova. E agora eles pegam José, colocam uma algema nas mãos, nos braços, e vai José vendido como um escravo. Vai José cheio de marca de unha dos teus irmãos. Eles colocam José naquela gaiola e vai embora. A Bíblia nos fala que chega Potifar e compra José. E José agora foi vendido para o Egito e está na casa de Potifar. A Bíblia nos fala onde que José colocava a mão, era bem sucedido, porque Deus estava com ele. Ficam imaginando José na casa de Potifar, limpando, zelando pela casa de Potifar. A Bíblia nos fala que Potifar colocou tudo em tuas mãos. José tinha toda a autoridade na casa dele. E ali está José prosperando, crescendo, já está bonito, já está saudável, já está longe dos teus irmãos cruel. A Bíblia nos fala que José era um homem formoso, um garoto, um jovem bonito. E ali na casa de Potifar, mulher de Potifar começa a olhar José com um olhar diferente, começa a se encantar José, começa a reparar algo no José que ela não tinha reparado, e aquilo ali vai trazendo para ela desejo. E José, com a sua inocência, fazendo tudo o que Potifar tinha mandado. A Bíblia nos fala que um certo dia não tinha mais ninguém na casa, só José. Ela espera José entrar. José entra num dos teus quartos para arrumar. José está arrumando, ela agarra José e segura na mão dele e fala: José, eu quero me deitar contigo. E José diz: minha senhora, jamais eu falaria com Potifar, jamais eu quebraria aquilo que ele colocou em minhas mãos. Ele colocou tudo em minhas mãos. Minha senhora, jamais eu irei fazer tamanha crueldade com o meu Senhor. A Bíblia fala que José sai correndo, e ela segura a capa de José. A capa de José fica na mão dela. José sai correndo para dentro do teu quarto, e correndo esconde, cansado. E ela começa a gritar, e chega lá até ela, os teus servos: minha senhora, o que houve? Aquele homem na qual meu marido trouxeste para cá, aquele israelita, ele me violou, ele usou da minha bondade com ele quis me violentar em minha própria casa. A Bíblia fala que Potifar fica sabendo e manda os homens até a casa de José, até o quartinho de José. E José está na casa, no quartinho nos fundos, talvez orando ao Senhor, dizendo para o Senhor: meu Deus, por essa eu não esperava, Senhor. Sou fiel ou não sou, Senhor? E de repente José escuta um barulho na porta, e José corre para atender. Deve ser o meu Senhor com uma promoção para mim. Deve ser o meu Senhor querendo me honrar pela atitude que eu fiz com sua esposa. A Bíblia fala: quando José abre as portas de tua casa, do teu quarto, quando ele abre, desce uma mão no teu rosto e bate. José toma um tapa. Eles chutam José. José é jogado no chão por causa de uma mentira, por causa de uma história mal contada. E José é jogado, querido, na prisão. José foi jogado na prisão por causa de uma calúnia, por causa de algo que ele não cometeu. Mas o Deus, querida, o Deus do céu, é o Deus que vê tudo, é o Deus que trabalha em silêncio, é o Deus que está vendo a nossa dor, é o Deus que está vendo as pessoas nos caluniar, é o Deus que está vendo as pessoas achar que são mais espertas do que nós. Nós não podemos ver, mas Ele vê tudo.
e nos traz as clarezas depois, e nós vamos entender porque tudo acontece. Nós vamos entender porque o plano de Deus é assim. Nós procuramos entender na hora, mas nós não conseguimos. Nós temos que passar para depois, lá na frente, nós entendermos o que Deus fez, para não atrapalhar o projeto de Deus. E ali José vai para o cárcere. Ele me fala que José passa ano ali naquela prisão. E José ali, aquele dia de prisioneiro, ele passa a ser o zelador daquela cadeia. José está limpando, deixando tudo limpo. Morava lá, carcereiro te dava a chave nas mãos de José. E o tempo se passa. Agora o copeiro do rei, o padeiro do rei, entristece o coração do rei. E vão parar todos os dois na prisão, onde José se encontra. A Bíblia nos diz que ali, naquela prisão, os dois têm um sonho. E José está ali naquela prisão agora, interpretando os sonhos dos dois. Olha como Deus trabalha. E ali José dá tudo bem claro e esclarecido para o copeiro, dá tudo bem esclarecido para o padeiro. Diz para ele: você, copeiro, dentro de 3 dias o rei vai restituir você de novo, vai colocar a taça em tuas mãos e você vai voltar a servir o rei. E você, padeiro, dentro de 3 dias ele vai entregar a sua cabeça em uma bandeja. E o tempo se passou, 3 dias, conforme José falaram, aconteceu. E ele disse: ó, lembre-se, quando vocês saírem daqui, não se esqueça de mim, lembre-se de mim. E o tempo se passa, e eles agora, tudo que José falou ao padeiro foi morto diante do povo. E ao copeiro, o rei colocou em tuas mãos a taça. E o tempo se passa. E certo dia, o rei está em tua casa. O rei tem um sonho. E não há ninguém que possa interpretar o sonho desse rei. Mas aí a conversa vai indo. E essa conversa chega até ao copeiro do rei. E o copeiro do rei se lembra de José. Eu fico imaginando aquele copeiro correndo agora até Faraó, dizendo: ei, rei, eu sei quem tem a capacidade de interpretar sonhos. Eu sei, porque quando o Senhor me jogara naquela prisão, ele interpretou o sonho, o meu e do padeiro. E tudo que ele interpretou, 3 dias depois aconteceu. Então o rei fala: vai chamá-lo. E agora vão até a prisão, trazem José. Traz José diante do rei. Prepara José, coloca uma veste José. José agora vai apresentar agora diante de Faraó. Fica eu imaginando José subindo a escada, olhando aquele palácio deslumbrando, e o Senhor olhando de longe e dizendo: José em silêncio sobe e chega diante do rei. E José fala para o rei: rei, pode me dizer os teus sonhos? Não são do Senhor as interpretações? Não são do Senhor os sonhos? E o rei começa a dizer para José: eis que eu estava na beira do rio, eu vi no rio subir 7 vacas, 7 vacas formosas, à vista, gorda, bonita. E vi também do mesmo rio surgir 7 vacas magras, feias e aniquiladas. E essas vacas aniquiladas, feias, magras, comiam essas vacas gordas, as vistas bonitas e pastosas.
E porém eu tive outro sonho, José. Me conta, rei, pode contar. Eis que eu estava com o feixe, que o milho, uma espiga que brotava, uma bela, bonita, bem bustosa, saborosa, e uma outra aniquilada, comida por bicho, feias. E essas 7 espigas feias comia as 7 espigas gordas e fartas. José disse: rei, o sonho do Senhor é um só, e Deus tem pressa em fazer, rei. Deus manda dizer ao Senhor que esses 7 anos, que são 7 anos de pura escassez, são 7 anos de pura miséria dentro do Egito, são 7 anos de necessidade, e os outros 7 anos são 7 anos de abundância. E ó rei, e o Senhor coloca pessoas capacitadas, governantes, para governar, ó rei. E de todo mundo naquela sala olhando, e de repente o rei fala: pode alguém ter a sabedoria dos altos céus como você, José? E o cedro do rei aponta para José, e todo mundo olhando. A partir de hoje você reinará no palácio. O rei agora tirando a coroa, tirando as vestes reais e colocando no José. Outrora José estava sendo lançado naquela cova por causa de uma túnica. Olha como Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Tiraram uma túnica de José. Faraó, querido, deu vestes reais, colocaram nele, colocou sandália, colocou coroa de ouro em sua cabeça, colocou cajado em tuas mãos, por causa de uma túnica que tiraram de José, por causa de uma calúnia que fizeram com José. Talvez na nossa vida é assim, tentam tirar algo de nós, podem até conseguir, querido, mas Deus é o Deus da restituição, Deus é o Deus da renovação. Deus, Ele não permite que um filho dele, querido, seja julgado, seja maltratado. Deus, Ele tem pressa em nos honrar, querido. Nós não estamos em vão nesta manhã, é porque é a honra para nós. Não honra de ser melhor que ninguém, mas honra de dizer para Ele que o Senhor cresça cada dia e que nós diminuímos diante de Ti, Senhor. Porque Ele tem visto as nossas lágrimas, Ele tem visto as nossas angústias. Só Ele sabe de onde nós tiramos força para se levantar. Só Ele sabe de onde nós tiramos força para estarmos nesta manhã, para estarmos no culto. E quantos muito nos apontam o dedo, e quantos muito nos calúnia, não sabe, querido, o que passa dentro de nós, da nossa casa, não sabe da nossa necessidade, não procura saber. Mas Deus é o Deus que não dorme, só sabe da goteira de uma casa, o morador dela, querido. Aleluia. E José ali agora ali, todo mundo aplaudindo José. José agora tira onde ele é rei, governador agora do Egito. E José está lá com as roupas belas, com aquele corpo raquítico dele, com uma coroa pesando na sua cabeça, toda hora ele tendo que ajeitar. E o Senhor olhando para ele dizendo: sou fiel ou não sou? E a Bíblia nos fala que tudo que José falou para o rei aconteceu. Veio a abundância e também veio, querida, a escassez. Tempo de escassez chegou para todo o Egito. A miséria estava isolada naquele lugar, atingiu todos os lugares vizinhos, querido. Aí agora Jacó se levanta, já de idade. Diga para os seus irmãos: ei, o que vocês estão fazendo aí prostrado?
não estão sabendo que no Egito lá está tendo mantimento, não sabendo que no Egito está tendo fartura. Quero que todos vocês vão até lá, vão até o Egito, toma dinheiro, traga mantimento para que nós possamos saciar a nossa fome. E o tempo se passa. José está no lugar onde Deus colocou, onde que Deus queria que ele estivesse. José não é mais novo da casa, o mais novo agora é Benjamim, que está com o teu pai. Tua mãe já não é mais viva. Benjamim agora está sob o cuidado do teu pai. Aonde que Benjamim ia? O pai queria saber, para não perder mais um filho. A Bíblia fala que aqueles 11 homens, 10 homens, Benjamim é o mais novo, está em casa. Pega, vai monta agora os camelos e vai atrás dele, de mantimento para a tua casa. A Bíblia fala que ele chega até o Egito, e José, de longe, o tempo se passa, e José, não tem como você esconder nada de um homem de Deus. Não tem como passar nada batido diante dos olhos de Deus. E Deus estava com José todo momento de sua vida. A Bíblia nos fala que ele chega diante de José, e José diz para ele: de onde vem? Vieram espiar a terra? Ele: não, meu senhor, somos israelitas, viemos aqui comprar mantimento para levar para casa. E eles pegam, ajoelha diante de José, e o sonho de José se abre em sua frente, que o sol e a lua e 11 estrelas. E a Bíblia nos diz, todos nós conhecemos essa história, que José se revela a teus irmãos, que José fala para teus irmãos quem ele era. E os teus irmãos, pela maldade que fizeram com José, Deus mostrou para ele que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será eternamente com cada um de nós. Porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E Deus mostra para eles que nós não devemos tocar no ungido do Senhor. O mesmo que fizeram com José, a maldade, a crueldade, entristeceram aquele jovem, arrancaram dos teus olhos lágrima, dor. Agora José está chorando, não de dor, mas José está chorando de compaixão. José está chorando porque a compaixão entrou no coração dele. Ele poderia muito bem jogar todos eles na prisão, poderia muito bem fazer covardia com cada um deles, porque o poder estava em tuas mãos. José age de misericórdia. José age como que ele gostaria que tivesse agido com ele. José mostra que não devemos, querido, que nós não devemos cobrar com nossas próprias mãos. José faz totalmente diferente. José surpreende eles. José consegue arrancar pela tua atitude, consegue arrancar lágrima, não dos olhos, mas do coração de seus irmãos, porque José tocou no íntimo dele, e eles viram que o amor, ele é maior do que o ódio, querido. Aleluia. Porque Deus, ele nos ama assim, é assim que ele faz conosco. Nós somos filhos de um Deus vivo, um Deus que trabalha em nosso favor. Deus está dizendo a tua palavra: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não compadeça do filho do teu ventre? Mas ainda que esta mãe venha se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Talvez você pode ter esquecido dos teus irmãos, depois esquecido do teu pai,
dos teus parentes, mas Deus não esqueceu de mim nem de você. O que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Fiel seremos eu e você para permanecer de pé, para que as tuas promessas se cumpram em nossa vida, porque esse é o Deus, querido, que nós cremos. Se coloque de pé nessa noite, querido, nessa manhã. Deus, Ele é o Deus que nos ama incondicionalmente. Ele deu o teu filho por mim e por você, querido. Uma certa vez, acho que eu já falei isso aqui, um certo jovem construiu um barquinho para ele na beira de um rio. Ele, com tanto amor, com tanto carinho com aquele barquinho, ele pega aquele barquinho que ele construiu, ele vira a proa dele e escreve o seu nome no fundo do barco. Mas aí o tempo se passa, começa a chover naquele lugar, e como de fato a cachoeira começa a encher e inunda todo aquele lugar, e ele, sem perceber, vem aquela enxurrada forte, ele brincando com o seu barquinho, e aquela correnteza leva o barquinho dele, que ele fez com tanto carinho, que ele fez com tanto amor. Ele corre para a tua casa e começa a gritar: mãe, eu perdi o meu barquinho que eu fiz com tanto carinho. Ele foi embora. A mãe dele ficou triste juntamente com ele, porque era uma criação de suas mãos. E o tempo se passa. Aí a mãe dele chama ele para fazer uma visita em alguma cidade mais próxima, perto dali. E ele foi com aquela inocência de criança, passando num calçadão de uma mercearia. Ele vê pela janela de vidro um barquinho parecido com o dele. Ele puxa a camisa de sua mãe e diz: mãe, olha aqui, não parece com o meu barquinho? Ela: sim, meu filho, parece com ele, mas não é ele, a correnteza o levou. Ele: não, mãe, parece com ele, eu vou lá dar uma olhada, posso entrar lá, mãe? Aí ele entra, aí ele vê, está olhando no balcão aquele barquinho, e pede o moço para dar uma olhada: deixa eu dar uma olhada nesse barquinho. Aí o dono da mercearia pega aquele barquinho, ele olha aquele barquinho e grita à mãe dele: mãe, vem aqui, é o meu barquinho, olha só. Ela: não é, meu filho, a correnteza o levou. Aí quando ele vira o barquinho, ele olha no fundo, está a assinatura dele lá. Aí ele fala: mãe, pelo amor de Deus, mãe, compra esse barquinho para mim. Mãe dele, com pouco dinheiro, para alegrar o coração do filho, ela pega, tira, compra aquele barquinho. Aí ele pega aquele barquinho, abraça ele e diz assim: agora esse barquinho é meu duas vezes. Uma porque eu comprei, e a outra porque eu fiz ele. Moral da história: nós somos esse barquinho. Tem o nome do Senhor gravado em mim e em você. Tem o nome do Senhor gravado em mim e em você. Oh, aleluias. Nós temos, querida, a marca de Cristo em mim e em você. Oh Deus, a onda pode nos levar, o vento pode até soprar, nos tirarmos da direção, mas Ele não comprou com preço de sangue. Ele pagou caro por minha vida, pela tua família. Não deixa que nada venha interromper o trajeto do teu barquinho, querido. Há um Deus, querido, que tudo fez por mim e por ti, assim como Ele fez com José, assim como Ele honrou aquele jovem diante da tua parentela, diante das humilhações. Ele quer honrar eu e você. É no nosso trabalho, é onde nós colocamos a nossa planta dos nossos pés. Nós estamos em tempo de excelência aqui na igreja. A excelência, querido, não está, querido, no ponto de chegada. A excelência, ela está dentro de mim, dentro de você. Aonde quer que nós passarmos, nós temos que agir com excelência.
para que eles possam ver, querido, que não é o ambiente que faz você, mas sim você que faz o ambiente. É você que muda a história do ambiente, não porque você é melhor que ninguém, é porque é Deus na sua vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Trabalhei com excelência na presença do Senhor.